Ora bem, então vamos olhar para os nossos operadores em C Sharp. Nós já fomos trabalhando com eles assim por alto, já me viram a utilizar aqui em todos os exemplos que fiz, porém vamos explorar realmente o que é que nos oferece esta linguagem a nível de operadores e percebermos como é que podemos utilizá-los. Ok? Portanto, nós já tínhamos visto, ainda da UFC de algoritmia, o que eram isto dos operadores, porém, descontextualizado do C Sharp. Vamos agora olhar um bocadito mais aprofundadamente, sobretudo aqui para os operadores lógicos de incremento e decremento. Ok, os outros, vamos ver aqui alguns exemplos, mas não são nada de novo relativo ao que vocês já sabem. Portanto, temos aqui alguns tipos de operadores. Temos então os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, comparação, os operadores lógicos e os operadores de incremento e decremento. São estes que temos disponíveis. Vamos começar então aqui pelos operadores aritméticos. Portanto, temos o operador de adição através do mais, a subtração através do menos, multiplicação através deste asterisco, divisão com a barra e o módulo, resto de divisão, com esta percentagem. Portanto, se nós fôssemos fazer algo deste género, aqui no nosso Visual Studio, nós poderíamos utilizar qualquer um destes operadores. Portanto, ora, isto são 5. Vamos ter aqui 5 operadores e vamos fazer aqui as várias operações possíveis. Portanto, vamos ter a soma, vamos ter a subtração, a multiplicação, a divisão e o módulo. E eu vou imprimir no ecrã cada um deles. Portanto, ao imprimirmos isto, vamos ter estes resultados. Portanto, o mais soma, o menos subtrai, como vemos aqui, o asterisco multiplica, 2 vezes 2, 4, 2 a dividir por 2 dá 1, e o resto da divisão de 2 por 2, o quociente é 1, não é como temos aqui, e o resto é 0. Portanto, podemos utilizar estes operadores aritméticos para as nossas operações. Okay. Eventualmente, depois vamos também utilizar aqui para algumas classes, vamos olhar aqui para algumas classes, como por exemplo a classe Math, que permite vocês terem acesso a algumas funções matemáticas um pouco mais complexas. Portanto, temos aqui a classe Math com alguns métodos, como o absoluto, o arcosseno, o arcosseno hiperboliano. Temos também aqui o ceiling, que arredonda para cima, o cosseno. Temos o floor, que arredonda para baixo. Temos aqui os logaritmos, base 10, base 2, o máximo entre dois valores. Temos a potência. Mas vamos olhar isto, a square root, ou seja, como se diz, raiz quadrada. Portanto, vamos olhar depois aqui para algumas destas funções, só para vocês terem também esse conhecimento. Mas a nível de operadores aritméticos básicos são então estes que temos aqui. Depois, vamos olhar aqui para os operadores de atribuição. Portanto, se nós estivermos a querer assignar novos valores a variáveis ou atualizar valores, podemos utilizar estes operadores. Portanto, se eu tiver aqui uma variável do tipo string, não, inteiro, número, se eu utilizar este igual, significa que eu estou a atribuir à variável número o valor 1. E como eu não utilizei ainda a variável anteriormente, tive que declarar o seu tipo de dados. Se eu depois aqui em baixo quiser atualizar o seu valor, posso fazer desta forma. Ou seja, declaro só o nome da variável e faço aqui então o operador de atribuição. Se eu tentar fazer algo deste género, vou ter um problema. Porque aqui eu estou a declarar uma nova variável com o mesmo nome que já existe em cima e temos um erro de compilação. Okay? Diz que já existe uma variável chamada número is already defined in this scope, ou seja,
neste âmbito já existe uma variável chamada número. Nós podemos ter nomes de variáveis iguais, mas não podem estar dentro do mesmo scope. Ou seja, do mesmo scope há de ser, por exemplo, dentro da mesma função ou da mesma classe ou algo desse género. Mas podemos ter variáveis com nomes iguais no nosso código. Não podem estar a ser utilizadas no mesmo scope. Porque, já agora também para percebermos porquê, nós estamos a guardar dois números, não é? O 1 e o 2, em memória. E eu dou o mesmo nome a ambos. E depois, quando eu quisesse dizer, então olha, agora imprime o número. Qual é que era o número que seria impresso? Não temos como saber, porque isto tanto poderia referenciar este valor como este valor. Portanto, criava-se aqui uma ambiguidade grande e então não é possível fazer isto. Okay? Portanto, este é então o operador de atribuição simples. Depois, a atribuição com adição, que nós já vimos. Por exemplo, podemos então fazer o mais igual a 1 ou 1. E se tivermos este operador, nós vamos pegar então naquilo que já existe lá e fazer então a soma de uma unidade. Portanto, vamos ver que isto vai dar 2. Temos aqui 2. É a mesma coisa que termos igual a número mais 1. Portanto, é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, mas acaba por ser uma escrita mais rápida, não é? Portanto, mais igual a 1, assim que é. E dá-nos então aqui 2. Depois temos a atribuição com a subtração, portanto, exatamente a mesma história. Isto vai dar 0, é? Estamos a tirar ao valor 1, estamos a subtrair o valor 1 também, portanto, o menos 1 dá 0. Se eu fizer então o vezes igual, o 1 é capaz de não ser o melhor exemplo, vamos utilizar o 5. Se eu fizer o vezes igual, será então 5 vezes este 5, portanto dá 25, e temos aqui. Se tivermos a divisão, será então a mesma coisa, vamos estar a dividir 5 por 5, que é então 1. E se tivermos então os módulos, não é? Vamos fazer aqui a divisão por 2. Vemos que o resto da divisão é então 1. E atribuímos logo a esta variável também. Depois temos também a concatenação, muito embora isto só fique disponível para strings, não é? Portanto, nós não podemos concatenar. Sempre que nós falamos em concatenação, é algo deste género. Por exemplo, Ruben mais Lopes. Algo deste género é aquilo que se entende por concatenação. E aqui seria não. Portanto, é somar texto. E neste caso, eu preciso aqui de um espaço. E vemos então o meu nome aqui. Podemos então fazer também os mesmos operadores de atribuição. Imaginem que eu começo com nome e eu posso fazer também a mesma coisa. Nome mais igual Lopes. E isto vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, e podemos também utilizar o ponto igual, mas isto acaba por ser já uma sintaxe que atualmente já não se utiliza. Portanto, utilizamos a maior parte das vezes o mais igual. Portanto, a seguir aos nossos operadores de atribuição, que servem então para nós atribuirmos valor a uma variável, vamos então ter operadores de comparação. Estes operadores de comparação, como nós já vimos, devolvem um booleano. Portanto, eu vou ter, eu vou fazer o booleano como R. Atenção, uma coisa que também não sei se já vos tinha dito, os booleanos em C#, se não forem definidos com nada, começam sempre como false, ok? Nós, se quisermos utilizar a variável,
vamos ter aqui que chegar e dizer R igual a false. Mas se estiver, por exemplo, dentro de uma classe ou algo do género, os booleanos são sempre inicializados a false. Pronto. E então, como vimos, os operadores de comparação devolvem sempre um booleano. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos, por exemplo, dizer que as comparações podem ser iguais, não é? Portanto, se R vai ser... R não, R vai ser... Eu vou atribuir à variável R a comparação que eu vou fazer a seguir. Portanto, estou a fazer uma atribuição e vou fazer uma comparação a seguir. Ou então podemos ainda simplificar para não estarmos a criar confusões e a assignar a outras variáveis. Podemos fazer diretamente a condição dentro do console write-line, pode ficar um pouco mais legível. Por exemplo, nós chegarmos e dizemos que 2 é igual a 3. Portanto, isto é um operador de comparação, não é? Estes dois iguais, e vai comparar se o valor 2 é igual ao valor 3. E ao fazermos isto, e vemos que é falso, porque 2 não é igual a 3. Nós podemos fazer comparações entre números, entre strings. Agora, tenham atenção que se nós estivermos a comparar strings, nós vamos ter aqui, perdi aqui o meu cursor, a piscar. É um bocadinho mais difícil perceber onde é que isto está a acontecer. Não faz mal. Portanto, nós podemos comparar strings na medida em que, e temos que ter cuidado porque isto vai ser diferente de eu escrever isto. Ok? São duas coisas completamente diferentes, são strings completamente diferentes, portanto, vamos ter aqui um false. Porque quando nós comparamos string, não comparamos se as palavras são as mesmas ou se os números, ou temos de ter strings com números, mas não vamos estar a comparar se as letras são iguais ou não, vamos comparar mesmo ao nível do caractere. Das duas, uma, ou o R é igual a este R, ou então isto é falso. Portanto, atenção a esta notação. Portanto, mesmo que eu depois tenha, por exemplo, um espaço a mais e todos os outros caracteres sejam iguais, isto também vai retornar um false. Porque nós estamos a comparar Ruben espaço com Ruben sem espaço. Ele vai comparar todos os caracteres que nós temos e temos que ter atenção se não existe um espaço aqui ou um espaço antes que torne a coisa mais complicada de às vezes vermos, não é? Às vezes podemos ter aqui um espaço e não estamos a ver e achamos que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Depois, o que é que nós temos também? Temos também o diferente de, como temos aqui, utilizamos através do exclamação igual, e serve então para compararmos se uma coisa é diferente da outra. Portanto, se 2 é diferente de 3. Isto vai nos tornar um true, porque efetivamente 2 é diferente de 3. Se eu disser que 2 é diferente de 2, vamos ter um false, porque 2 não é diferente de 2. Portanto, depois temos os menores, menor que, se 2 é menor do que 3, e neste caso 2 é menor do que 3. Temos também o maior, portanto, se 2 é maior do que 3, utilizamos este símbolo aqui, e neste caso será falso, porque 2 não é maior do que 3. E depois temos os menor ou igual a. Okay? E o menor ou igual a serve, por exemplo, se eu disser que 2 é menor ou igual a 3. Isto já vai ser verdade, não é? Porque 2 é menor do que 3. E se eu disser que 3 é menor ou igual a 3, isto vai ser verdadeiro também. 3, apesar de não ser menor do que 3, é igual a 3. O mesmo acontece para o maior.
Portanto, se eu disser que 3 é maior ou igual a 3, continua a ser verdadeiro. Porque 3 não é maior, mas é igual a 3. Entretanto, estes são os nossos operadores de comparação, retornam então sempre um booleano e nós vamos utilizar isso. É, Sim, diz. total fiz mesmo para NBE, aumentei a taxa de transferência. Já viu, né? Eu acho que. Não sei se estás a falar comigo ou não, António. Não Yeah. percebi. Desculpa, estou com o microfone ligado, estou a fazer. Ok, sem problema, sem problema. É que, pronto, não estava a perceber aqui o contexto, então achei que estarias a falar Desculpa, estou a falar com. para o telemóvel, desculpa. Sem problema, sem problema. Então, como estava a dizer, vamos utilizar isto exaustivamente nas estruturas de decisão, já que as estruturas de decisão, regra geral, vão sempre. Regra geral, não, a menos que queremos sempre que aquilo faça o mesmo resultado. Para isso, não precisamos de uma estrutura de decisão, vamos ter sempre a necessidade de colocar uma condição a ser verificada. Portanto, vamos utilizar isto exaustivamente. Depois, o que é que nós temos também? Operadores lógicos, o i, o ou, o exclusive or e o diferente. O diferente, pronto, nós já vimos isto. Nós podemos utilizar então isto desta forma, como por exemplo, eu vou dizer aqui, por exemplo, bool output é igual e vou aqui fazer depois. Ok. Portanto, output e eu agora vou fazer condições i. Portanto, o resultado verdadeiro só será obtido quando ambos os dados comparados forem verdadeiros. Portanto, se 2 for maior que 3 e, neste caso, 4 for diferente de 8. Portanto, isto é um conjunto de comparações, não é? Temos aqui esta comparação, temos aqui esta comparação e são duas proposições unidas por um operador lógico i. Portanto, o output só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Muito embora 4 seja diferente de 8, 2 não é maior do que 3. Portanto, este output vai dar false. Portanto, temos aqui esse resultado. Se nós tivermos mais condições, imaginem que eu agora teria 4 é maior do que menos 1, por exemplo, nós continuávamos a ter aqui como false, porque apesar desta ser verdadeira, existe pelo menos uma que não é verdadeira, que é esta 2 ser maior do que 3. Se eu, porventura, mudasse e colocasse como menor, aí sim já teríamos esta expressão toda como verdadeira. Depois, e podemos também depois isolar isto com parênteses, se for mais fácil para vocês verem. Imaginem se vocês quiserem fazer algo deste género. Quero ver isto assim, quero ver isto assim, ou ver isto assim, também o podem fazer. Fica um pouco mais isolado. Ou então vocês terem condições como, por exemplo, isto, não é? E eu posso fazer o seguinte: posso chegar aqui e dizer 4 é maior ou igual a 8 ou 4 é maior que menos 1. Isto vai continuar a dar-me verdadeiro. Porquê? Porque eu estou a comparar esta proposição entre parênteses com esta proposição entre parênteses. E o resultado desta proposição, destes segundos parênteses, será então aqui através do ou. Portanto, ou isto é verdadeiro ou isto é verdadeiro. Como 4 maior igual a 8 é false, 4 maior do que menos 1 é verdadeiro, basta uma delas ser verdadeira para tudo o que está dentro destes parênteses ser verdadeiro. Portanto, aqui era a mesma coisa que nós termos um true. Depois vamos unir esse true com esta proposição que aqui está, que também
acaba por ser verdadeira. Então o output é verdadeiro. Okay? Portanto, podemos ter proposições dentro de parênteses e é um bocadinho diferente de termos tudo separado, ok? Porque assim fica mais, fica isolado do que é que nós estamos a comparar. Se nós estivermos a comparar assim, vamos ter um pouco mais de dificuldade em perceber o que é que está aqui a acontecer. Portanto, entretanto, eu já olhei também aqui para o OR, não é? Porque no OR nós precisamos que apenas um dos resultados seja verdadeiro para a condição ser verdadeira. Portanto, 2 é diferente de 0 ou 3 é maior do que 5. Portanto, neste caso, isto sempre o caractere a piscar é um pouco mais complicado. Portanto, neste caso, nós estamos perante duas proposições, esta e esta. Esta é verdadeira, 2 é efetivamente diferente de 0 e 3 é maior do que 5. Portanto, nós vamos ver que isto é true. Apesar de uma ser falsa, as outras são. A outra, neste caso, é verdadeira. Depois temos aqui um novo operador que é o exclusive OR. E o exclusive OR é da seguinte forma: o resultado verdadeiro só será obtido quando pelo menos um dos dados comparados for verdadeiro, mas não ambos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos estar perante uma condição ou com exclusividade. Portanto, eu vou estar perante uma condição ou, mas só pode haver uma proposição true naquela condição ou. Vamos olhar aqui. Perdão. Vamos olhar então para aqui. Se eu utilizar o exclusive OR, e o exclusive OR utiliza-se com o acento circunflexo. Portanto, quando virem este acento circunflexo, é um exclusive OR entre esta proposição e esta proposição. Portanto, isto vai ser sempre verdadeiro, sempre que pelo menos um seja verdadeiro. Mas se houver mais do que uma verdadeira, o resultado já será falso. Portanto, esta é verdadeira, como nós já vimos, esta é falsa, portanto o resultado vai ser verdadeiro como um OR absolutamente normal. Mas se eu colocar esta preposição aqui verdadeira também, vamos estar perante um verdadeiro e um verdadeiro aqui também. Se calhar a palavra i, ou neste caso a expressão i, pode não ser a mais indicada para exemplificar isto, porque estamos perante um exclusive OR, mas pronto, lá está. Estamos aqui a jogar com alguma semântica também da nossa língua, então pode gerar essa confusão. Portanto, temos esta condição verdadeira e unidas aqui por um exclusive OR. Como ambos são verdadeiros, o resultado será falso. Não podemos ter mais do que uma verdadeira dentro do exclusive OR. Portanto, mesmo que, imaginem, eu posso fazer aqui false, false, false e depois fazer aqui true. Portanto, se eu fizer isto, todas unidas por exclusive OR, isto será verdadeiro. Se eu tiver todas falsas, naturalmente, isto será falso. Mas se eu tiver duas verdadeiras, isto já será falso outra vez, porque eu não posso ter mais do que uma. Está bem? Pronto. Então, este é o exclusive OR. Vou ser muito honesto, não, tirando alguns casos muito específicos, verão pouco esta notação. Okay? Vão utilizar se calhar pouco esta condição, mas há momentos em que isto faz falta, faz jeito e convém saber que tem ao vosso dispor. Depois, o diferente, lá está, acaba por ser o resultado verdadeiro, só será obtido se o valor dado não for verdadeiro, acaba por ser o diferente de alguma coisa.
Até aqui, alguma dúvida? Temos aqui uma mão no ar. Camille, diz, diz. Não sei se a minha dúvida faz sentido, mas, tipo, se tem como existir uma condição em que haja mais de um, mas, tipo, não só ambos, mas mais de um, tipo, três, quatro, não só dois? Sim, sim, consegues ter isso. Imagina o seguinte cenário. Nós, as estruturas de decisão eu queria deixar mais para a frente, mas imagina o seguinte cenário. Nós precisamos de fazer aqui algum código, não é? E precisamos que este código seja com base em três perfis distintos. Por exemplo, nós podemos verificar aqui se o utilizador é perfil de administrador ou se é perfil de coordenador ou se é perfil de team leader para poder fazer determinada operação. Portanto, nós vamos ter condições grandes e às vezes temos, ou imagina algo do género, nós só podemos fazer isto se, imaginem, este pedido estiver no estado em aberto, ou em análise, ou em preenchimento, ou seja, existem ali uma série de cenários que são possíveis e que nós temos que verificar aquelas condições todas. Portanto, não é difícil vocês arranjarem ifs com duas ou três condições. Ah, ok, muito obrigada. Nada, nada. Mais dúvidas, questões? Não? Vamos então prosseguir. Álgebra de Boole, bem, nós já vimos então isto várias vezes, já explorámos isto quase à exaustão, não é? Ou seja, quando estamos perante aqui uma condição e vai ser sempre verdadeiro se ambas forem verdadeiras, caso uma delas não seja verdadeira, o resultado é sempre falso. Na condição ou vai ser sempre verdadeiro, sempre que pelo menos uma for verdadeira, quando ambas forem falsas, é que a condição ou é falsa. Portanto, já vimos isto anteriormente. Agora, vamos olhar para os operadores de incremento e decremento. Vou ter aqui vários. Temos o menos operando e este vai trocar o sinal do operando. Portanto, se eu tiver algo deste género, como por exemplo A igual a 3, e se eu quiser fazer um console write line de menos A, temos então impresso o valor menos 3. Portanto, estamos a trocar o sinal deste valor. Portanto, é um dos operandos. Depois, o mais operando e o operando mais são duas coisas diferentes e eu vou mostrar-vos aqui os exemplos disto. Mas, e vocês têm que ter algum cuidado com estes operandos de acréscimo e decréscimo. Portanto, quando nós fazemos algo deste género, A e depois eu vou fazer aqui um console write line do A. Portanto, assim, quando eu faço um console write line do A e depois faço mais A, troco, claro, faço primeiro um pré-incremento e aqui faço um pós-incremento e eu faço um console.writeLine de A. O que é que vai acontecer? Nós vamos começar com 3. Aqui vamos incrementar, vai ficar 4. Portanto, vamos escrever um 4. Depois vamos incrementar outra vez e vai aparecer 5. E parece que isto tem sempre o mesmo comportamento, mas não tem. Okay? Vemos que começamos com o 3, depois fazemos aqui o primeiro incremento, escrevemos a seguir, portanto dá aqui o 4, fazemos outra vez o incremento, escrevemos e dá 5. E isto dá a sensação que é a mesma coisa. Só que não é. Isto tem aqui um buraco
se nós não tivermos noção disto, podemos cair nele. Então vamos utilizar mais do que uma variável. Vou mostrar isto. P vai ser igual a A. E então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui algo deste género como A é igual a, eu vou fazer mais sem isto. Vou ter que iniciar este Visual Studio porque não está fácil. Portanto, aquilo que eu quero fazer é o seguinte. Quero fazer aqui algumas operações com as variáveis e no final mostrar qual é que é o valor que aquelas variáveis têm. Okay? Portanto, se eu fizer isto, o A vai ser igual então a 3 e o B vai ser igual a 3 também. Porém, se eu fizer algo deste género, um pré-incremento, já tenho isto noutra linguagem. Não. Se eu fizer um pré-incremento, o que vai acontecer é que antes de ser assignado à variável B alguma coisa, vai acontecer primeiro o acréscimo do A. Portanto, o que vai acontecer é que A vai ser igual a 4 e B vai ser igual a 4 também. Porque eu estou a fazer primeiro o acréscimo ao A e só depois estou a assignar ao B. Porém, se eu fizer desta forma, se eu fizer desta forma, nós já vemos que A é igual a 4 e B é igual a 3. Porquê? Porque eu primeiro estou a assignar o valor que existe atualmente em A à variável B, portanto B passa a ter o valor de 3 e só depois disso é que eu faço o incremento de A. Portanto, A passa a ter o valor de 4. Quando eu escrevo isto no ecrã, vou ter que A é 4 e B vai ter ainda o valor, entre aspas, desatualizado do A. Ok? Portanto, é muito importante vocês terem isto em linha de conta porque podem introduzir algum bug ou alguma coisa ou algo não funcionar porque vocês estão a fazer um pré-incremento ou um pós-incremento. E faz toda a diferença isto estar à frente ou atrás da variável. Depois, os decrementos é exatamente a mesma coisa, só que para o valor atrás, não é? Portanto, se eu fizer A menos menos, deixem-me fazer primeiro menos menos A. Portanto, temos A igual a 3 e B vai ser igual ao decremento de A em primeiro lugar e depois aqui é assignado ao B. Portanto, A passará para o valor 2 e B vai ter o resultado disso. Portanto, B vai ser igual a 2 e A vai ser igual a 2 também. Portanto, e aqui vemos A igual a 2, B igual a 2. Se eu fizer desta forma, eu vou ter que B é igual a 3 e A é igual a 2. Acontece exatamente aquele desfazamento que nós vimos anteriormente. Okay? E estas são essencialmente aqui o buraco que vocês podem cair se não tiverem atenção nos operadores de incremento e decremento. Portanto, vocês podem sempre utilizar o mais e o menos e ele vai, neste caso, o operador vai incrementar ou decrementar uma única unidade. Portanto, se vocês quiserem mais do que uma unidade, têm que utilizar não o menos menos, mas o menos igual. Imaginem que eu quero acrescentar 2 aqui a este A, não é? Portanto, eu teria de fazer B igual a mais igual a 2. Teria de ser desta forma e eu ia ter depois
Muito embora isto, se vocês depois vão ver, vai dar aqui a mesma coisa. Estamos a atribuir aqui um valor novo ao A, mas com um intervalo de 2 unidades, não é? Em vez de ser com uma através do A ou mais A. Portanto, se fizermos aqui com outra unidade, vemos que isto dá a mesma coisa. Relativamente a esta questão dos operadores de incremento e decremento, dúvidas, questões, se queiram perguntar. Não? Ok. Então vamos continuar. Portanto, já vimos aqui os nossos operadores todos. Essencialmente seria isto que seria necessário nós vermos. Vamos então aqui para as estruturas de controlo. Será aqui o nosso próximo capítulo. Eu acredito que vocês já tenham visto algumas delas através da UFCD que também estão aqui com o Fernando, portanto, algumas delas podem-vos ser familiares. Vamos então explorar quais é que temos ao nosso dispor. Okay? Portanto, temos então, primeiramente, estruturas de decisão. Regularmente é necessário realizar diferentes ações para diferentes decisões. Neste caso, pode utilizar declarações condicionais para o fazer e no C# existem as seguintes estruturas de decisão. Temos o if, que é então a declaração que executa um código somente se uma condição específica for verdadeira. O if else, declaração que executa um código de uma condição se uma condição for verdadeira e outro código se a condição for falsa. If else, declaração para selecionar um dos vários blocos de código a ser executados, e o switch, declaração para selecionar um dos muitos blocos de código a serem executados. Okay? Portanto, estas são então as nossas estruturas de decisão. Eu vou mostrar-vos como é que vocês podem utilizar isto. Primeiro, vamos utilizar não é o iDictionary, é o if. Ora, if. Portanto, o if. Dentro do if, nós vamos colocar, se escrevemos if, parênteses, e vamos colocar aqui dentro uma condição. Okay? Se esta condição for verdadeira, então o que está dentro da estrutura de decisão passa a ser executado, senão a execução do programa continua sem passar por aquelas linhas. Portanto, se 2 for maior do que 3, nós podemos chegar e dizer, por exemplo, podemos chegar e dizer o quê? Que 2 é maior do que 3. Se esta condição for verdadeira. Se vocês repararem, este pedaço de código está um bocadinho mais escuro do que o resto. Porquê? O Visual Studio tem uma funcionalidade que detecta aquilo que chama de unreachable code, ou seja, código que nunca vai ser executado. E nunca vai ser executado porque a condição que está aqui dentro vai ser sempre falsa. E neste caso 2 vai ser sempre inferior a 3, nunca vai ser igual a 3, nem muito menos maior do que 3. Portanto, isto será unreachable code. Portanto, fica assim um pouco mais escuro. Portanto, se eu executar isto, vocês veem que não é impresso nada no ecrã. Porque o programa arrancou, foi ao if, foi verificar esta condição, a condição é falsa, não executa o que existe dentro do if, segue para a frente. Como não há mais nada, o programa termina. Agora vamos verificar o que é que acontece se nós tivermos, por exemplo, uma condição aqui verdadeira, não é? Portanto, se nós tivermos, não é esta, é aqui, sim. Veem que isto agora ficou um pouco mais claro. E então 2 é menor do que 3. E se eu executar este programa, eu já vou ter algo escrito no ecrã. Porquê? Porque 2 é efetivamente menor do que 3
o que prova que esta condição aqui é verdadeira. Portanto, o if tem sempre que, para ser executado algo que esteja dentro do if, precisa sempre que a condição que aqui esteja seja verdadeira. Caso contrário, nunca é executado. E a sintaxe é justamente esta. If, espaço, os parênteses, a condição, chavetas, o código que queremos executar e está feito. Depois nós podemos ter tantos ifs quanto aqueles que nós quisermos. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer então assim. Imaginem que eu quero fazer algo deste género, como número é igual a 2, só para não estarmos a escrever sempre a mesma coisa, número maior do que 3, e quero então verificar se, neste caso, o número é maior do que 3. Então, podia fazer aqui uma verificação e dizer, por exemplo, aqui vamos mudar um pouco, só para introduzirmos depois o outro conceito. Dizer aqui que o número é menor do que 3. E vamos dizer aqui também que $sign, que o número é maior do que 3. Eu posso verificar as duas condições. Vamos ver se o número é menor do que 3 e se é maior do que 3, logo a seguir. O que vai acontecer é que eu tenho 2 é menor do que 3, porque o primeiro if é verdadeiro, o segundo if já não é verdadeiro. Portanto, já não é executado. E se eu tivesse 10 ifs, faria dessa forma a mesma verificação. Contudo, nós podemos estar aqui a criar demasiados ifs e às vezes não queremos fazer isso. Queremos, olha, vamos verificar esta condição e caso contrário, não é? Como já vimos, no else, vamos fazer outro pedaço de código. Como, por exemplo, nós chegarmos e dizermos através do else que aqui número não é menor. Portanto, o else significa que será o código que será executado sempre que esta condição de if não for verdadeira. Portanto, se isto não for verdadeiro, não é? Se esta condição aqui não for verdadeira, isto nunca vai ser executado isto. Portanto, 2 é então menor do que 3, porque nós estamos a executar esta primeira linha. Se eu colocar aqui um número diferente, por exemplo 5, e vamos pôr aqui que 5 não é maior do que 3. Porquê? Porque estamos a executar o código que está no else. Porque esta condição que aqui está acaba por ser falsa, então vamos executar o que está no else. Quando executamos o que está no else, pronto, já não verificamos mais nenhuma condição. Agora imaginem que eu tenho o seguinte cenário, que é, eu quero que seja verificado se o número é menor do que 3, imprimo a dizer é menor do que 3. Quero verificar se o número é igual a 3, e imprimo a dizer o número é igual a 3. E quero outro cenário, a dizer então o caso contrário, não é? Que não é nem menor nem igual. Portanto, se eu chegar e disser isto e fizer então um else, eu não consigo aplicar aqui uma outra condição. Portanto, existe uma outra notação que é o else if. E o else if o que vai fazer é verificar uma nova condição. Portanto, o que vai ser verificado é, por exemplo, que o número é igual a 3. E eu vou dizer que número é igual a 3. É igual a 3.
E no caso de não ser nada disto, eu vou dizer então que maior não é maior do que 3. Não é menor do que 3, ou neste caso é maior do que 3. Assim, sim. Porque se não é menor, se não é igual, é maior. Portanto, vamos ter o número 5. O 5 vai ser comparado aqui com nesta primeira condição. Se 5 é inferior a 3, isto dá falso. Vamos ver aqui o próximo LCIF. Número é igual a 3. 5 é igual a 3. Não. Então não é executado este pedaço de código. É executado o que existe no else. E como não é nem menor nem igual, há de ser maior. E vai-me dizer então que 5 é maior do que 3. E temos aqui a prova disso. 5 é maior do que 3. Agora, o que é importante nós percebermos? Existem também aqui buracos onde nós podemos cair. Ter sempre muita atenção àquilo que executamos no else, porque por vezes nós podemos ter aqui uma estrutura de ifs e else-ifs que não está robusta o suficiente para apanhar o caso que nós queremos e então é executado o else e então pode levar a um comportamento inesperado, não é? Se vocês têm aqui alguma falha de lógica nesta estrutura, invariavelmente o código a ser executado vai ser este e pode não ser bem aquilo que vocês querem. Portanto, tenham atenção a isso. Mas, vocês se tiverem um if verdadeiro, já não é verificado o else if, nem é executado o else. Portanto, se eu chegar aqui e disser que o número 2, e eu até posso ter exatamente a mesma condição aqui, vocês vão ver que a primeira linha a ser executada é esta. As outras não são. Vai dizer então que 2 é menor do que 3. E até posso utilizar aqui os breakpoints para vocês verem isso. Portanto, nós chegamos aqui à execução do programa, carregamos aqui no F10, e como esta condição é verdadeira, é executada esta linha de código, fecha e acaba o programa. Mesmo que esta seja verdadeira também. Portanto, atenção a isso, só é executada uma. E o mesmo acontece se vocês tiverem aqui mais dois else ifs e o primeiro else if é que é verdadeiro, os outros dois não são executados. Portanto, tenham também atenção a esse pequeno pormenor. E tenham também atenção que se vocês fizessem algo deste género, se vocês tiverem então que o número igual a... Estávamos a ver o 5. 5. Se nós tivermos aqui o 5... 5 não, 5 não, 3. E se tivermos aqui depois um if número for maior do que 3, em vez de termos aquela estrutura dos else ifs e o else, tivermos algo deste género, portanto, aqui vamos ter o número é 3. É igual. Depois, se nós tivermos esta linha, é menor ou maior do que 3. Se nós tivermos algo deste género e passarmos aqui um 5, vou tirar aqui o breakpoint, nós podemos correr o risco de ter mais do que uma expressão aqui descrita. Ok? Portanto, se eventualmente vocês estiverem a ver um determinado número e podemos ter aqui uma condição que possa ser também verdadeira, se tivermos aqui duas verdadeiras, vamos ter aqui duas coisas escritas. Portanto, se imaginem que neste caso eu queria menor ou igual a 3. Me enganei e coloquei aqui maior ou igual a 3.
eu vou ter, bem, eu por acaso só vai executar esta aqui, se calhar é melhor não colocarmos esta, vamos colocar 3 e assim igual a 3, assim sim, não é um bom exemplo. Portanto, se eu tiver algo deste género, em que esta condição é verdadeira porque 3 é menor ou igual a 3, isto vai ser executado. Esta condição aqui vai ser executada também e isto também é verificado. Portanto, é verificado todos os ifs. Se vocês tiverem 10 ifs, são verificados todos os ifs. Isto tem perdas de performance e também pode ter comportamentos inesperados se vocês estiverem a cometer aqui algum erro de lógica associado. É algo que não vos dá erro, mas não vos dá o output, o programa não vos dá o output que vocês estão à espera. E isso também é algo que vocês devem ter em atenção. Relativamente à performance, se vocês estão a verificar 50 ifs, será sempre muito mais complicado vocês terem essa estrutura do que terem alguns else ifs quando faz sentido. Bom senso, não utilizem if, else if, se vocês estão a comparar coisas completamente diferentes, como se hoje está a chover, ou está nublado, ou está a fazer sol, e vocês querem fazer uma verificação de condições nesse sentido, tudo bem utilizarem os else ifs. Vocês estão a fazer if, está a sol, está a chuva, está a chover, se o João tem uma camisola azul, se a Maria tem uma camisola cor-de-rosa, isso já estamos a comparar coisas completamente distintas dentro da mesma estrutura de decisão e não vos recomendo minimamente fazê-lo porque vocês depois vão tentar montar mais lógica em cima daquilo e vai ficar uma confusão enorme e não há essa necessidade. Portanto, separem sempre e separem as estruturas de decisão conforme o âmbito daquilo que estão a verificar. Ok? Depois, só para terminarmos, eu pessoalmente sou adepto de utilizarmos antes o switch, quando queremos verificar alguma condição que tenha vários casos possíveis, não é? Por exemplo, string, camisola, pode ser. E então, camisola vai ser igual azul. Assim, algo deste género. E eu quero fazer o seguinte. Quero ter um output diferente conforme o tipo de camisola que eu coloco aqui. Então, eu vou fazer um switch statement. O switch verifica sempre o que existe dentro da variável, como já tínhamos visto anteriormente. Portanto, switch camisola. Agora, nós temos que especificar aqui os casos dentro do switch. Portanto, aqui não colocamos nenhuma condição dentro do switch. Colocamos só a variável que deve ser analisada e depois vamos colocar os casos. Portanto, a seguir o que eu vou fazer é escrever case e vou fazer um espaço e vou descrever o caso que eu quero verificar. Case azul. Então, atenção a estes caracteres maiúsculos ou não. A seguir da condição vamos colocar os dois pontos e vamos dizer o que é que queremos fazer. Vou dizer, por exemplo, a camisola é da cor do céu. Depois disto, nós vamos fazer um Enter e vamos colocar um break. De forma a entramos dentro do switch statement, temos aqui um case que é o azul, executa este código, como se fosse um if, e depois de executar, para a execução do switch e vai à sua vida. Portanto, se eu tivesse aqui vários cases, por exemplo, case amarelo, e diria que breakline, bem, eu nem vou fazer isto assim, vou copiar já esta e vou dizer que é da cor do sol, break,
e vou dizer, por exemplo, agora case verde e vou dizer então, perdão, este sim, cor da relva. Break. Portanto, se eu fizesse algo deste género, o que eu iria ter era uma verificação do que existe na variável camisola. Caso seja azul, não é? Caso exista este valor, executa isto. Caso seja amarelo, executa isto. Caso seja verde, executa isto. Portanto, vocês vão ver na consola irá aparecer a frase a camisola é da cor do céu. E aqui está. Portanto, se eu agora mudar isto para amarelo, vai dizer que é da cor do sol. Aqui está. Ou verde. Que é da cor da relva. Depois, nós podemos ter também o agrupar de casos e o caso default. Portanto, se eu escrever aqui, por exemplo, default e a seguir vou colocar aqui o meu branco, eu digo a camisola não é da cor do céu ou do sol ou da relva, ou deste género. Porque imaginem que eu agora digo que a camisola é vermelha. Vai-me dizer que a camisola não é da cor do céu, ou do sol, ou da relva. Porquê? Porque vai ser executada este pedaço de código, esta linha, que é a default. Ou seja, quando nenhum dos casos anteriormente descritos satisfaz aquilo que nós estamos à procura, é executado o default, e neste caso é esta linha de código que aqui está. Agora, podemos ter também o agrupar de várias coisas. Não é? Imaginem que eu quero que o verde, não é? Este azul, vou dizer que é da cor do mar, o mar também pode ter alguma tonalidade, às vezes verde. Portanto, eu posso fazer estes dois cases seguidos, não é? E este break aqui desaparece. Portanto, o que é que isto significa? Eu vou ter o case azul e o case verde a executar esta linha de código, a dizer que a camisola é da cor do mar. E se eu disser que é amarelo, pronto, já me diz que é do sol. Eu não vou dizer agora aqui da relva, vou dizer do mar ou do sol. Portanto, se eu fizer isto, vamos ter que a camisola não é da cor do mar ou do sol, mas se eu disser agora que é verde, vai-me dizer que a camisola é da cor do mar. Ou se eu disser que é azul, vai-me dizer que a camisola é da cor do mar na mesma. Eu estou a agrupar dois cases em simultâneo. Portanto, nós podemos fazer isso. Aquilo que temos que ter em atenção é que temos que colocar os cases um ao lado do outro e só executar o código que precisamos e só depois disso colocar o break. Porque se eu tiver um break aqui a meio, vocês vão ver que não acontece nada. Porquê? Vamos entrar no case azul. O case azul não tem nada lá dentro, só tem o break. Acaba este switch statement e vai à sua vida o resto do programa. Portanto, não podemos colocar este break aqui quando queremos agrupar os casos. Ok? E agora vão ver que isto já dá a mesma coisa. E pronto, estas são então as nossas estruturas de decisão. Eu, como digo, como costumo dizer, o if eu gosto de utilizar quando estamos a verificar se algo é verdadeiro ou falso, se é maior que 2, se é maior que 5, se é algo desse género, quando temos vários casos possíveis
para analisar, eu acho mais prático, mais legível utilizarmos o switch. Eu não gosto muito de termos um if e depois 10 else ifs em baixo. Portanto, prefiro utilizarmos um switch, acho que fica mais conciso do que fazer com o else if. Agora, tudo isto dá para fazer, aquilo que vocês fazem com o switch conseguem fazer com o if e aquilo que fazem com o if conseguem fazer com o switch na maior parte dos casos. Portanto, é uma questão aqui também de preferência, mas lá está, como vos disse, é preferível utilizar o switch quando temos vários casos possíveis, é preferível utilizar o if quando estamos a verificar uma condição muito específica. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não, o senhor conseguiu tirar minha dúvida, que era de quando usar o if else e o switch. Ok, ok, boa, boa. Mais dúvidas, mais questões? Ok, então, assim sendo, vamos terminar aqui a nossa primeira parte. Portanto, aqui para a nossa segunda parte, vamos começar a ver também as próximas estruturas, não é? Portanto, estivemos a ver os ifs e os switches, ambos aqui estruturas de decisão. Temos, entretanto, aqui alguns exemplos, embora também tenhamos feito aqui alguns exemplos, acaba por ser algo mais pronto, diferente, mas acaba por ser aqui algo mais interativo que estamos a construir à medida que vamos explicando, é mais fácil. Portanto, a seguir a isto, vamos passar para as estruturas de repetição ou ciclos. E então nós vamos essencialmente abordar aqui três ciclos, né, que são os mesmos que vimos na nossa UFCD de algoritmia, ou seja, o while, o do while e o for. Okay? Portanto, o que é isto então de uma estrutura de repetição? Repete então um determinado bloco de código até que uma condição seja satisfeita. Essa estrutura recebe o nome de loop ou ciclo. As estruturas de repetição são sempre compostas por três partes. A inicialização, na qual pode-se declarar e inicializar a variável que será utilizada, também conhecido como contador. O fim, onde a execução desta repetição é feita enquanto a condição do loop for verdadeira. E a atualização, ou seja, o corpo do ciclo, na qual se pode atualizar as variáveis que são utilizadas pelo ciclo. Portanto, temos o início do ciclo, temos o corpo do ciclo e o fim do ciclo. Okay? Depois temos aqui estruturas de repetição com base num contador. É executado um bloco de instruções de acordo com o incremento de uma variável enquanto uma condição for verdadeira. Vimos isto também na nossa UFCD de algoritmia. Primeiro são executadas as operações sobre a variável de controle e só depois é executado o bloco de instruções. Isto é importante quando estivermos a ver o for. Okay? O for tem esta estrutura, for, inicialização da variável, a condição e a atualização da variável. E depois, dentro do corpo do ciclo, é então satisfeita aqui um conjunto de operações que têm que ser executadas ali uma série de vezes. Okay? Então pronto, vamos começar aqui pelo ciclo for, só para ilustrarmos como é que isto é feito a nível de sintaxe. Portanto, nós imaginem que temos aqui um programa que eu tenho que escrever os números no ecrã até ao 1000. Portanto, eu tenho que escrever o 1, o 2, o 3, o 4, até ao 1000. Eu não vou fazer, logicamente, um console write line a dizer 1, a dizer a seguir o 2. Não vou fazer isto até ao 1000, não é? Portanto, preciso de uma estrutura de repetição. Vamos abordar a do for. For, escrevemos aqui o for e fazemos abre e fecha parênteses e as chavetas.
aqui dentro do for, nós vamos declarar primeiro o contador, e o contador no for é sempre declarado aqui em cima, não é? Podemos utilizar já uma variável existente, contudo, vamos declarar, na maior parte dos casos, uma variável dentro do ciclo for. E por norma também se declara sempre a variável com o nome i. Portanto, acaba por ser aqui uma convenção. A seguir, fazemos aqui um ponto e vírgula. Já temos a declaração da variável inicial e temos que inicializar com o valor que queremos. Isto também é importante. Portanto, for i igual a 0, ou seja, vai começar no 0. Temos que ver então qual é que é a condição que queremos que seja satisfeita para parar o ciclo. Ou seja, neste caso eu vou dizer enquanto i for menor do que 1000, não é? E o que é que eu quero que aconteça? A variável i a cada iteração. E eu quero que a variável i seja incrementada. Portanto, mais i. E esta é a sintaxe de um ciclo for. Temos o for, declaramos a variável de controle ou contador. Qual é que é a condição que deve ser satisfeita como verdadeira para o ciclo continuar e o que é que acontece à variável i a cada iteração do ciclo. E eu imagino agora aqui dentro do corpo do ciclo, eu posso chegar e dizer console writeLine e escrever, por exemplo, o valor i. O que é que isto vai fazer? Vai executar esta linha de código 1000 vezes, de modo a imprimir os números entre 0 e 999. Portanto, eu faço aqui 4 linhas de código e consigo imprimir 1000 números. Vamos ver. Portanto, isto já arrancou e se formos ver aqui na nossa consola, temos os 1000 números aqui preenchidos até ao 999. Portanto, serve para nós executarmos estas operações tantas vezes quantas as que precisarmos. E até podemos fazer algo deste género. Imaginem que eu quero a seguir dizer, olha, a cada número destes, eu quero que à frente digas se é par ou ímpar. Por exemplo, vai aparecer o 0 a dizer este número é par. Este número, o 1 vai dizer este número é ímpar. O 2, este número é par. O 3 é ímpar. Pronto, até ao 1000. Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso complicar isto um pouco e dizer, tem que ser aqui. Vou dizer if e a divisão por 2 for resto de 0, não é? Ou seja, se isto for divisível por 2, significa que é par, vai dizer o quê? Vamos fazer aqui com um console writeLine simples, poderíamos inventar aqui um pouco mais, mas acho que não há essa necessidade. Vamos dizer então este número, não, queremos dizer isto assim e vou fazer um contrabarra T para utilizarmos também os caracteres de escape que vimos anteriormente. Vou dizer este número é par. No caso de não ser, vamos usar aqui um else, não há necessidade de fazer um else if e verificar outra vez se a condição é falsa, não é? Portanto, ou é igual a 1, utilizamos só o else, não há necessidade de fazermos um else if. E neste caso vamos dizer que o número é ímpar. É ímpar. Portanto, o que vai acontecer neste caso é o seguinte. Vou colocar aqui um hífen também. Isto ficar um pouco mais bonito. Portanto, vamos ter isto. E com estas 11 linhas nós vamos imprimir 1000 números e dizer se eles são par ou ímpar, ou seja, agregando aqui uma estrutura de decisão. E aqui temos, ora, o 0, este número é par, o 1, este número é ímpar, e temos nestes números todos
essa indicação. Portanto, até ao 999 temos essa indicação. E fizemos o 1000, mas se quisermos 100.000 também o podemos fazer, não é? A única coisa é que isto demora um pouquinho mais, mas já estão aqui os 100.000 números e utilizamos desta forma. Bem, a consola tem um limite de, como se diz, tem um limite de impressões numa própria janela, não é? Vai apagando as coisas mais antigas, portanto não temos aqui todas as próprias linhas, mas ele fez aqui esse output. Portanto, conseguimos rapidamente executar uma tarefa muitas vezes sem grande problema. Vamos ver como é que isto efetivamente se comporta, não é? Ou seja, nós vamos aqui colocar um breakpoint na linha 2 e vamos executar o programa. E nós já estamos aqui parados. Vamos ver aqui a variável i tem o valor 0, esta condição i inferior a 1000 é true e o i para já continua a 0. O que vai acontecer a seguir vamos verificar se i módulo 2 é igual a 0, e neste caso é verdade, porque é divisível por 2, e vamos entrar dentro deste if e escrevemos isto no ecrã. E vocês veem que aparece a primeira linha. Então, o que é que vai acontecer a seguir? Acabamos esta iteração do ciclo, vamos incrementar o i, vamos verificar se a condição ainda se mantém verdadeira, portanto o i passa a ser 1, i vai ser ainda inferior a 1000, ou seja, 1 vai ser inferior a 1000 ainda, vai. Então vamos executar novamente. 1, vamos ver se é divisível por 2, não. Portanto, caímos aqui no else e escrevemos este número é ímpar. Se aqui eu carregar aqui, deixem-me pôr deste lado. Veem que aparece isto. Vamos atualizar o i vai passar a ter então o valor 2. 2 ainda é inferior a 1000? Sim, é. Então vamos executar outra vez. É divisível por 2? É. Então, console write-line e isto acontece. Outra vez voltamos, incrementamos o i, passa a 3, 3. Pronto, e isto vai fazer esta iteração todas as vezes que nós precisarmos. Portanto, já fez agora aqui 27 iterações. Eu vou fazer continue e isto irá fazer. Portanto, tem que ter o breakpoint. E isto vai fazer todas as outras vezes à mesma. Portanto, será desta forma que vocês conseguem acompanhar como é que o ciclo é feito, como é que é atualizada a variável, como é que é depois verificada a condição. Veem que nós depois dentro disto podemos fazer à mesma uma verificação. Podemos ter ciclos dentro de ciclos, muito embora devemos ter alguma contenção nessa questão, não é? Portanto, pode não ser necessário nós fazermos esses ciclos dessa forma. Portanto, não devemos sempre utilizar ciclos entre ciclos, a menos que exista uma razão muito válida para tal. Okay? Portanto, e um bom exemplo disso, de fazermos aí um ciclo dentro de um ciclo, posso usar aqui um ciclo dentro de um ciclo. Vamos fazer aqui uma coisa deste género. Deixem-me utilizar aqui um bloco de notas. Portanto, imaginem que eu quero fazer algo deste género. Tenho aqui uma asterisco, a seguir vou fazer 2, a seguir vou fazer 3, fazer 4, e por aí afora. Na prática isto são dois ciclos. O primeiro é para desenhar uma linha e o outro ciclo é para desenhar este asterisco. Neste caso, a primeira vez desenhamos uma linha e o ciclo só vai executar uma vez. Na segunda vez vamos desenhar aqui 2 vezes, na terceira vez vamos desenhar aqui 3 vezes, nesta vamos desenhar então aqui 4 vezes. Portanto, será sempre dentro desta forma. Incrementa o número de linhas e incrementa também a quantidade de caracteres que nós vamos utilizar. Portanto, eu vou fazer isto até 10. Vou utilizar algo aqui como um char
e vai ser isto. Pronto. E o que eu vou fazer é o seguinte: quero 10 linhas e a cada linha eu quero fazer um caractere. Portanto, eu vou fazer isto com o primeiro ciclo. O primeiro ciclo vai se encarregar de contabilizar as linhas e fazer esta execução uma vez, e o outro ciclo vai se encarregar de fazer o output mesmo dos próprios caracteres. Portanto, eu vou fazer. Okay, vou ter as linhas entre 0 e 10 e a seguir vou ter outro ciclo em que eu vou dizer int j é igual a 0. Não podemos utilizar agora o i outra vez. Não é? Portanto, não posso chegar aqui e utilizar o i porque já estamos a utilizar o i dentro deste scope. Portanto, vamos ter que utilizar aqui o j. Portanto, j igual a 0. E eu vou dizer que isto vai acontecer até j ser, neste caso, menor ou igual a i. Okay? Portanto, então vamos fazer aqui, em vez de começar isto no 0, vamos começar aqui no 1 e este aqui também no 1. Portanto, ele vai fazer a impressão horizontal tantas vezes quantas as linhas que nós já temos lá impressas. Portanto, menor ou igual do que i, e depois vamos fazer mais j. E o que eu quero aqui a seguir é fazer um console, right, neste caso não quero um console writeLine, quero um console write de asterisco, e depois de isto estar feito, eu quero fazer uma quebra de linha. E se nós virmos isto, temos aquele output que eu estava a dizer. Portanto, temos na primeira linha 1, na segunda linha 2, na terceira linha 3, na quarta linha 4, na quinta linha 5. E se eu quisesse fazer com outro caractere, agora não quero o asterisco, quero um A, fazia com o A, ou se quiséssemos fazer isto com um mais, podemos fazer. Se eu quisesse colocar a dimensão, não é? Portanto, em vez de termos aqui um 10, eu podia ter um int dimensão igual a, eu acho que 40 é capaz de ser 30, e substituir o 10 por dimensão, e isto fazia então 30 vezes. Se eu dissesse aqui que pronto, não quero tantas, quero só 4, só faz então aqui as 4 vezes. Tenho atenção que, como nós estamos a fazer menor do que a dimensão, a primeira é logo queimada. Portanto, podemos incluir essa na mesma e fazermos com o menor ou igual. E desta forma, porque se estivéssemos a começar o ciclo a 0, aí sim já poderíamos não utilizar o menor ou igual. Mas como começamos o ciclo a 1, para aqui neste ciclo começarmos também com esta condição verdadeira, acabamos então por fazer dessa forma. E assim, aqui temos. Relativamente aqui ao ciclo for, alguma dúvida, alguma questão, algo queiram perguntar? Não? Ok, boa. Então, vimos aqui o ciclo for. Lá está, este exemplo que eu depois vos dei aqui é só para ilustrar que vocês podem ter mais do que um ciclo. Eventualmente vão precisar de fazer isto, mas também não é assim tão recorrente quanto isso. Evitem estes cenários, a menos que seja extremamente necessário, ou estritamente necessário. O que é que nós vamos ver a seguir? Estruturas de decisão que são feitas na base de uma condição. Ou seja, o for é para, como vimos, para ser executado num X número de vezes. Ou seja, eu digo sempre, neste caso aqui 4 vezes, mas posso dizer 30, posso dizer 1000, as que eu quiser, e vai executar sempre aquelas vezes.
Quando estamos com recurso a uma estrutura de repetição que tem por base uma condição apenas e não um contador, tudo bem, vocês podem fazer à mesma um contador e a condição verificar se o contador está naquele valor que vocês querem ou não. Não é isso que está em causa, podem fazer, mas o mecanismo é um pouco diferente, porque no for nós sabemos muito bem quando é que vai começar e quando é que vai acabar. Nas outras já não sabemos. No while e no do while é enquanto aquilo for verdade, faz isto. E podemos ter também buracos onde cair. Já lá vamos chegar também. Portanto, para isso, vamos ver então primeiro qual é que é a definição e depois vamos ver aqui os dois ciclos. Ora, então, é executado um bloco de instruções de acordo com o valor de uma variável ou uma condição. Primeiro é testada a condição, só se esta for verdadeira, o bloco de instruções é executado. Portanto, isto para o ciclo while. O do while já não vai ter esta característica. Primeiro vai executar o corpo do ciclo, pelo menos uma vez, e depois é que verifica se vai à segunda ronda ou não. Okay? E então temos aqui a estrutura do ciclo while. Portanto, podemos dizer aqui while. Podemos fazer while. Ora, para eu ter aqui alguma forma de mudar uma variável e não queria utilizar um contador, vamos fazer aqui uma outra coisa. Vamos fazer string input equals string.empty e vamos a seguir fazer o seguinte. While input se for diferente de eu vou utilizar o caractere 0, não o número 0. É só para eu não ter que converter depois o input do utilizador para um inteiro, fazer o parse, depois eu estou aqui a mostrar-vos e pode haver aqui algum momento em que eu carrego numa letra em vez de um número e então depois há aqui uma exception e não há necessidade disso. Portanto, só por isso é que estamos a trabalhar com o texto 0, até podemos não pôr o texto para não fazer confusão, pomos um A. Portanto, enquanto o input for diferente de A, vai-me dizer assim, olha, introduza uma letra. E vamos fazer como console write. Exato. E aquilo que eu queria aqui era uma outra barra T. Queríamos então fazer isto e a seguir vai dizer então input vai ser igual a console.readline e assim, ok, eu sei que isto pode ser nullable, só para tirarmos isto. Depois vamos ver o que é que são estes nullables um pouco mais à frente. E vai fazer isto. Depois eu vou só para ter aqui o terminal. Portanto, o que é que isto faz? Faz um ciclo em que vai-me pedir para eu introduzir uma letra até eu introduzir a letra A minúsculo. Okay? Ou, neste caso não é uma letra, é uma frase, porque eu estou a utilizar o readline, estou a gravar isto numa string, não é uma letra no sentido de char, mas vocês percebem a ideia. E vai fazer isto tantas vezes quantas as que forem necessárias até isto ser verdadeiro. Quando for verdadeiro, vai dizer o ciclo terminou e acaba o programa. Portanto, vamos ver isto em ação. Vai-me pedir para introduzir uma letra, vou introduzir o T. Faço Enter, ele pede-me novamente por o R, por o T, outra vez, o Y. Portanto, eu posso utilizar aqui o que quer que seja, que ele vai-me sempre pedir novamente. Mesmo que eu faça isto para sempre. A única forma que existe deste ciclo parar é eu introduzir este A, perdão, e aí vai-me dizer que o ciclo terminou. Portanto, o ciclo while vai correr tantas vezes quantas forem necessárias até esta condição ser verdadeira. Agora, como disse, isto tem, obviamente,
um problema, não é? Ou pode ter um problema. Se vocês não tiverem cuidado, vocês podem entrar aqui num ciclo infinito. Imaginem que eu peço aqui um cenário que é impossível de ser verdadeiro. Não há forma disto ser verdadeiro nunca. Como, por exemplo, 2 ser maior... Perdão, não era isto. 2 ser maior do que 3. Veem imediatamente que o Visual Studio alerta-vos disso a dizer, ou seja, a mostrar-vos que este código fica mais escuro, não é? E o que vai acontecer é que já detectou que isto será um ciclo infinito. E o que é que vai acontecer quando o ciclo for infinito? O programa nunca vai parar. 2 superior a 3. Perdão, não era isto que eu queria fazer. Era inferior a 3. Que, assim sim. Estava a induzir aqui em erro. Ou seja, porque isto nunca vai deixar de ser verdadeiro. Portanto, como isto nunca vai deixar de ser verdadeiro, o ciclo vai continuar a iterar para sempre. E, independentemente daquilo que eu colocar aqui, eu nunca vou conseguir parar este ciclo. Portanto, isto vai sempre ficar aqui, o programa nunca vai avançar deste ponto, a menos que eu pare o próprio programa, isto nunca vai sair daqui. E é sempre perigoso vocês terem isto, porque, e agora sim, esta parte fica um pouco mais escura, porque é detectado que isto é um ciclo infinito e este código é considerado unreachable e nunca vai ser executado. Obviamente que os casos que vocês vão olhar nunca vão ser tão flagrantes como isto, não é? Nunca vai ser, 2 é inferior a 3, portanto, isto vai ser sempre verdade, e então o Visual Studio vai-vos ajudar e vai dizer, isto está perante um ciclo infinito. Não, porque se eu tiver algo deste género, como o referenciar de uma variável, em número, e disser int número é igual a 2, este ciclo continua a ser totalmente verdadeiro, infinito, mas o Visual Studio não vos vai alertar, não é? Portanto, é complicado se vocês não tiverem este cuidado. Vocês podem entrar aqui num ciclo infinito. Até podem ver aqui isto de uma forma mais visual, que isto nunca mais acaba. É, por exemplo, o ciclo. Imaginem que isto é aqui o corpo do ciclo. Se eu executar isto, vocês vão ver que isto nunca acaba. Por mais que eu faça scroll, isto nunca, volta sempre ao início, porque isto nunca vai acabar e vai ter sempre aqui uma execução pendente. Inclusive, se vocês depois forem aqui ao Task Manager, vocês até depois vão conseguir ver onde é que está aqui o .NET. Vocês veem que isto depois fica aqui a fazer coisas, vão começar a ver a utilização do vosso CPU também a aumentar, porque isto nunca vai sair daqui. Aí temos aqui o nosso terminal a consumir esta memória. Esta memória não, este CPU, a memória está aqui, isto nunca vai parar daqui. Okay? Portanto, é importante vocês terem essa noção e terem esse cuidado para não entrarem em ciclos infinitos, porque isso só vos vai trazer problemas e pode realmente fazer com que a execução do vosso programa tenha que ser interrompida à força. Portanto, isto é a sintaxe que nós utilizamos para o ciclo while. Portanto, é um ciclo que vocês introduzem uma condição aqui e o que deve sempre acontecer é uma atualização das variáveis ou algo que a condição não seja estática, de modo a que isto seja sempre possível de começar e acabar. Portanto, pode ser até aquela condição ser verdadeira e podem utilizar um contador aqui, porque aí estão a fazer com que aquela condição seja forçosamente verdadeira.
e possa ser atualizada. A seguir, o que é que nós vamos olhar? Posso apagar já isto. Vamos olhar para a outra estrutura de repetição, que é o do while. Então, é executado um bloco de instruções de acordo com o valor de uma variável. Primeiro é executado o bloco de instruções e depois é testada a condição. Se esta for verdadeira, o bloco volta a ser repetido. E temos aqui, então, a estrutura do while. E a estrutura do while, então, escrevem do, fazem aqui os curly braces e a seguir escrevem while. E com estes parênteses curvos, e aqui colocam a condição. Portanto, podemos fazer algo como utilizamos há pouco, não é? Portanto, pedir um input ao utilizador. Vamos fazer isso. String input equals string.empty. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos pedir esse input ao utilizador. Portanto, vamos dizer que só WriteLine introduz uma letra. Fazemos a mesma que o contrabarra T. No WriteLine é o write. Depois vamos dizer que input vai ser igual a console.readline e a condição que nós queremos então verificar é enquanto input for diferente de, agora pode ser o x. E então desta forma o que nós vamos ter é um programa que nos vai pedir letras até nós introduzirmos o x. Ok? Portanto, e vai sempre ser executado uma vez. É este o conceito do while. Agora vamos pegar aqui nos casos extremos, porque isto convém percebermos as diferenças entre as duas coisas. E vamos olhar aqui para isto. Portanto, vamos utilizar primeiro um while, ou vamos utilizar primeiro o do while e depois vamos utilizar o while, só para vocês olharem o que é que isto faz na prática. Portanto, enquanto o input for diferente de x, enquanto for diferente de x, ele vai executar este código à mesma. E eu vou comentar isto. Eu posso passar, como vimos primeiro o while, vou deixar o do while aqui para baixo. Imaginem, em vez de eu começar a string como empty, eu vou começar esta string com o x. O que é que vai acontecer? E no final disto tudo, eu vou dizer cw ciclo terminou. Okay. O que é que vai acontecer? Eu vou iniciar o programa e vou declarar esta variável string como input x. Eu vou chegar aqui e imediatamente esta condição vai ser falsa. Então isto nunca vai ser executado. Porque o while verifica a primeira condição antes de executar. E vai-me dizer imediatamente que o ciclo terminou. Sem sequer ter começado. O do while já não vai ter esse comportamento. Portanto, eu vou comentar este e vou descomentar este. O que vai acontecer aqui é que, independentemente de esta condição aqui ser depois falsa, desde que neste momento eu passe um valor diferente do x, isto vai executar sempre pelo menos uma vez, não é? Aliás, eu para chegar ao ponto de poder introduzir aqui um valor x, significa que o corpo do ciclo já está a executar pelo menos uma vez. Portanto, neste momento já me pede uma letra. E agora se eu carregar aqui no R,
noutras letras quaisquer, vocês veem que isto continua a executar e veem que o código é exatamente o mesmo. São as mesmas duas linhas, eu copiei de um lado para o outro, mas como estamos a utilizar dois ciclos diferentes, com abordagens diferentes, o que acaba por acontecer é que um comportamento diferente. Se eu, porventura, iniciar isto, já tenho o primeiro ciclo, e agora sim, introduzir o x, é que me vai dizer que o ciclo terminou. Okay? É a única questão. Portanto, pelo menos uma vez é executado o corpo do ciclo, mesmo que a condição à partida, quando iniciamos o ciclo, seja falsa, isto vai ser executado na mesma. Ao passo que quando utilizamos um while, se já tivermos aqui algo deste género, não vamos conseguir fazer isso. Digam-me, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Não? Perceberam então, agora mesmo dúvidas relativamente a isto tudo, perceberam a questão das estruturas de controlo, perceberam as estruturas de decisão, daquilo que vimos hoje, dos operadores? Até agora sim. Sim? Ok, boa. Só aqui uma coisa que eu quero vos mostrar também, muito rapidamente, que é esta parte aqui já tínhamos visto, que é o break, quebra de ciclos. Imaginem, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um ciclo, por exemplo, um ciclo do while, vamos utilizar o do while, e se eu começar isto com o x na mesma, eu posso, porventura, fazer um break se alguma condição for satisfeita, não é? Imaginem, por exemplo, se o input que o utilizador colocou for igual a string.empty e neste caso ele faz o break do ciclo. É uma possibilidade que nós temos. Podemos, mesmo que tenhamos um ciclo infinito aqui eu chego e digo assim, enquanto 2 for inferior a 3, portanto isto passa a ser automaticamente um ciclo infinito, vai executar este ciclo, mas existe aqui uma estrutura de decisão que vai verificar se o input é igual a string.empty e se for para a execução do ciclo. Este pode não ser o melhor exemplo para nós utilizarmos o ciclo, porque estas condições devem ser verificadas aqui, contudo, isto pode haver aqui uma situação, um caso em específico em que vocês dizem, ok, assim que eu encontrar este caso, eu quero executar uma coisa, mas depois é para parar o ciclo e não quero que seja executada, por exemplo, esta linha. Eu já não quero que seja executada esta linha. Esta linha foi executada. Portanto, e eu quero dizer... Até vamos complicar um bocadinho mais. Vamos dizer então input diferente de A. E se eu quiser o quê? Se eu quiser aqui que o input seja diferente seja igual a Z, faz então o break. O que é que isto vai fazer? É um ciclo, vai verificar se eu estou a introduzir o valor A e para o ciclo, mas se eu introduzir o valor Z, esta linha já não é executada. Portanto, vamos ver isto na prática. Mais fácil de ilustrar. Vamos introduzir uma letra. E eu vou introduzir a letra Q. Esta linha foi executada. Portanto, esta linha aqui foi executada. Depois, eu quero introduzir outra letra, o R. Esta linha foi executada. Se eu introduzir
o A, reparem que a linha foi executada na mesma e o ciclo termina. Mas se eu estiver a fazer, vamos dar aqui mais uns exemplos, mas se eu estiver a introduzir a linha Z, o ciclo termina automaticamente sem a execução desta linha. E por vezes isto é algo que nos dá jeito. E então fazemos uso do break. Portanto, isto delimita o início e o fim do ciclo, mas pode haver aqui uma situação muito específica que nós queremos verificar e que o que está cá para baixo já não pode ser executado, já não deve ser executado, e então colocamos um break nessa verificação e o ciclo para. Ok? Pronto, era só isto que eu vos queria mostrar de modo a... E vocês podem utilizar o break em qualquer um, no while, no do while, no for, no que vocês quiserem, podem utilizar este break. Bem? Era só isto que eu vos queria mostrar para concluirmos aqui os ciclos.